Olá, meus telespectadores. É um prazer estar com vocês novamente. Porque o programa Gente da Gente, com Cláudia de Bulhões, traz o que tem de melhor no Brasil, talvez daqui a pouco até do mundo, para apresentar vocês, ou para apresentar vocês. Eu apresento o programa, mas sempre agradeço aos que estão atrás das câmeras, porque senão não teria programa. Jonathan, que é o meu diretor, muito obrigada por você estar nos dirigindo. E vamos dar continuidade ao programa. Hoje nós vamos ter um programa espetacular. Estamos aqui com a doutora Sandra Santos Correia. Doutora Sandra é a mulher que trata a dor. Sandra, é um prazer ter você conosco. O prazer é meu, Cláudia. Muito obrigada mais uma vez, né, pelo convite que você me faz para a gente conversar um pouco. Aquilo que eu amo, tanto amo tratar como amo conversar sobre essa parte do tratamento da dor, tá? O que é dor crônica, os tratamentos, o que é de novidade, tudo isso. Então, assim, para mim é um privilégio e uma honra mesmo estar aqui com você, né? Muito bom. Mas, doutora Sandra, você também é médica acupunturista. Outra área que eu amo também, que incorporo todo o meu tratamento, todo o diagnóstico da acupuntura, é uma parte da medicina tradicional chinesa que contribui muito, né, para o tratamento das síndromes dolorosas crônicas e até outras doenças, mas é a paixão também. Quando eu junto os dois, eu me sinto realizada e plena na ajuda que eu faço aos meus pacientes. Meus caros telespectadores, se essa que está aqui no momento vos fala e anda com 80 anos, é graças à minha médica da dor, a doutora Sandra. Doutora Sandra é a minha médica da dor. Eu sou rebelde. Eu não faço tudo que ela quer, nem faço tudo que ela manda, mas ela tem um trabalho espetacular chamado Clínica Sem Dor. Depois nós vamos para Sem Dor. Porque eu quero saber o seguinte, Sandra. Eu tenho muita curiosidade no estudo da dor. Porque meu nome deveria ser Cláudia das Dores. Porque o que eu tive de enxaqueca na minha vida, depois o que eu tive da barriga doendo, por causa quando eu ia menstruar, eu parecia que ia ter um neném. Depois, agora, eu já não tenho mais enxaqueca. E já sei definir o que é enxaqueca e o que é dor de cabeça. Que a gente chama cefaleia tensional, né? Tem uns estudos mostrados recentes, Cláudia, mostrando que nós mulheres temos mais dores do que os homens, tá? Apesar da gente ter um limiar de dor muito maior que os homens, mas a gente tem mais síndromes dolorosas se apresentam mais nas mulheres, tá? Quais são as síndromes? A enxaqueca é uma delas, como você falou, a dismenorreia, a dor durante o período menstrual, a fibromialgia, as dores que a gente chama nociplásticas também são mais frequentes nas mulheres, apesar do nosso limiar de dor ser maior. Tá? Mas é assim, você está falando, relatando que você como eu digo, você é uma mulher normal, né? A fisiologia, provavelmente a nossa parte hormonal contribui para essas síndromes, tá? Tanto pela enxaqueca, como pela dor na período menstrual, que é a dismenorreia, como por outras dores, que são as dores musculoesqueléticas, as dores síndrome miofacial, muito mais em mulheres do que nos homens. As mulheres são abençoadas. Com tudo. São tão abençoadas que elas que podem parir os homens. Sim, não é? Sim. Então isso não deixa de ser uma bênção. Mas, Sandra, a gente ouve falar aí, como é o nome? Parestesia, síndromialgia. Você poderia pelo menos dar uma divisãozinha, explicar o que é a diferença de um para o outro? Parestesia é um nome
que se dá, uma terminologia para um nome que se dá uma sensação dolorosa, que seria aquela dormência, né? Então a gente coloca parestesia como se fosse aquela dormência, aquela sensação de dormência com formigamento, com dor ao mesmo tempo. Então, Mas tem dor? Tem dor, tem dor. É aquela sensação geralmente é descrito como formigamento, dormência com formigamento, então parestesia. São terminologias médicas para a gente encaixar no diagnóstico. A parestesia é um sintoma, não é uma doença em si, tá? Então a gente coloca parestesia, hemiparesia, são todas terminologias indicadas para tratamento e a gente indicar mais ou menos de onde vem essa dor. Geralmente as parestesias estão relacionadas com as síndromes dolorosas neuropáticas, que vem de compressão de nervo, de inflamação nervosa, então ela tem essa característica. Então é uma terminologia que nos ajuda na diferenciação qual tipo de dor é essa, qual a origem dessa dor. Interessante que a última vez que eu lhe entrevistei no canal Gente da Gente, que tiveram pessoas que ouviram no Rio, foi no Rio, disse que você tirou tanta dúvida com essa divisão, com essa historinha, fibromialgia, não sei o quê, porque o médico geralmente faz assim. Isso é uma fibromialgia crônica. Cadê o restante, né? Como é que a gente resolve? Uma das coisas assim, que eu tenho sempre alertado, porque dor crônica, a dor é um sintoma realmente, ele serve de alerta para a nossa sobrevivência. Só que quando a dor ela ultrapassa, isso é um diagnóstico de terminologia, né, de tempo, né? Então a gente considera a dor crônica aquela que fica mais de 3 meses da causa original. Então foi uma cirurgia, mas ficou ainda persistiu por 3 meses. Teve um trauma e persistiu com dor há mais de 3 meses. Ou uma outra doença como a herpes zoster, né? Então a gente considera todas essas, a terminologia 3 meses, 90 dias, como dor crônica, tá? Então essa é uma diferenciação para a gente, já é um outro tipo de tratamento. Então a gente tem uma diferenciação. A outra diferenciação é quanto à característica dessa dor. Se essa é uma dor nociceptiva, que é aquela dor que vem da cólica, de uma dor muscular, de uma pancada. Como é o nome? Nociceptiva. Nociceptiva. Né? Essas classificações são mais para nos ajudar tanto no diagnóstico e no tratamento, né? Dor nociceptiva. Tem a síndrome dolorosa que a gente chama nociplástica. O que é isso? É uma síndrome dolorosa que ela já tem uma outra característica. A mais frequente ou a mais conhecida é a fibromialgia. Nociplástica. Nociplástica. E a fibromialgia está agora nessa classificação. As enxaquecas também são consideradas dores nociplásticas. E tem as dores neuropáticas, que são as dores que acometem o nervo, né? Geralmente a dor, a gente chama de dor ciática, é uma dor neuropática, a dor de dente é uma dor neuropática, a dor de ouvido é uma dor neuropática. A maioria das dores, nessa classificação, né, elas são dolorosas mistas. Ela não tem só uma característica, então é uma dor neuropática também com componente nociplástico. Como é isso? É aquela dor lombar, que tem aquela dor na região lombar, mas que irradia para a perna. Então, a dor lombar é uma dor nociceptiva, mas a radiação dela é uma dor neuropática, por conta da característica. Já não basta ser na lombar, ainda vai para a perna. Aí já é uma característica de dor neuropática. Então, assim, essas classificações nos ajudam tanto no diagnóstico e também no tratamento, porque vão ser diferentes o tratamento. Né? Se você trata uma dor nociplástica, é completamente diferente de um tratamento de uma dor neuropática. Antes de perguntar como trata, etc., eu vou querer saber por que você enveredou pela dor. A dor é um dos principais sintomas, né? Toda a história da humanidade, a história da medicina está na descoberta do alívio da dor, tá? Mas até a década de 70, mais ou menos, a gente ainda não tinha uma fisiopatologia de como é que a dor era processada no nosso corpo, como é que nós, fisiologicamente, essa dor ela funcionava.
Teve um grande estudioso da dor, vários estudiosos da dor, mas teve um anestesiologista chamado John Bonica, um anestesiologista americano. Ele começou a tratar as dores daqueles rapazes que iam para a guerra do Vietnã e voltavam com lesões de dores neuropáticas grandes, tá? E ele começou a tratar como? Ele começou a tratar com os bloqueios que a gente usa em anestesia para fazer anestesia. Como é que ele fazia? O que acontecia? Alguns desses rapazes levavam tiros na região do ombro, tá? E permaneciam com muito tempo com a dor, independente de uma dor intensa, uma dor de forte tensão. O que é que ele fazia? Ele colocava um catéter e deixava, tipo assim, anestesiado esse paciente durante muito tempo. E ele foi um dos primeiros especialistas a tratar dor como uma doença em si. E começou a ser criadas as clínicas da dor nos Estados Unidos e começou a ser divulgado. Até a década mais ou menos de 1900, do século passado, de 90 e tudo, a gente ainda estava começando em alguns lugares do mundo ainda a ter as clínicas de dores como um tratamento específico para síndromes dolorosas. A gente teve uma evolução muito grande, o que causa dor, qual é o mecanismo, quais são as medicações que podem ser usadas. A gente não tinha uma farmacologia, nem uma fisiopatologia definida sobre dor. E hoje a gente tem uma evolução muito grande. A minha curiosidade é quando eu era ainda estudante nem de medicina, eu li um texto do Dr. John Bonica como médico da dor. The Doctor of Pain, e eu fiquei encantada com aquele texto e disse, eu vou ser médica para tratar dor, né? E na época só existia duas especialidades que estavam atualizadas para fazer dor no Brasil, que era a neurologia e a anestesiologia. Encaminhei pela... Que você também é anestesista. Sou, sim. Foi a minha primeira especialidade fantástica, gosto muito, mas eu enveredei da anestesia para a clínica da dor. E agrupei isso e, assim, a anestesiologia ela tem uma visão muito integrativa do indivíduo. Se você vai fazer uma anestesia no indivíduo, você tem que saber tudo dele, saber as comorbidades, as doenças que ele tem, porque não é só você fazer o indivíduo dormir, você tem que fazer o indivíduo dormir, ficar relaxado e fazer o procedimento cirúrgico com segurança e fazer o indivíduo voltar, né? Então, é uma especialidade maravilhosa. E ela me ajudou muito tanto na minha concepção da dor, como também nos meus tratamentos de dor. Eu uso muitos procedimentos da anestesiologia no tratamento da dor, né? A doutora Sandra é uma das grandes guerreiras de Alagoas. Eu dizia até nacionais, porque ela leva, digamos assim, sozinha, uma clínica. Você chega lá na clínica dela, se não tiver 30 pessoas esperando, e não é SUS não, tem pouco, mas também tem os fisioterapeutas, que ela que indica o tipo de fisioterapia. Mas ela é muito respeitada em toda a parte médica, e ela foi eleita também pela revista cultural Gente da Gente. Ela foi eleita uma das 10 mulheres mais poderosas de Alagoas. Eu trouxe até para mostrar a vocês. Gente, isso é muito sério. Ser considerada poderosa. Olha a doutora Sandra aqui. Ela aqui. Ela foi considerada uma das mulheres mais poderosas do estado de Alagoas. Por quê? Por quê? Para saber o porquê, só indo na clínica dela. Porque o trabalho que ela faz com a dor, eu não acredito que ninguém faça, viu? Com as gentilezas dela, com os exageros, gentileza. E aqui eu mostro a capa que foi feita pelo Pedro Cabral, que é marido da minha chefinha daqui, sabe? Ele fez essa gentileza, essa capa e essa contracapa da revista. Essa revista teve um lançamento fantástico. Mas aí o que eu entendo é o seguinte, às vezes eu me pergunto, eu realmente também, quando eu trabalhava como psicóloga, eu trabalhava muito.
porque a gente sempre trabalha em entidade, vamos dizer assim, governamental ou privada, e trabalha em consultório. Aí eu me perguntava, como que a doutora Sandra aguenta, como diz o nordestino, esse trupé? Como é aguentar esse trupé, doutora Sandra? Você ainda dá plantão, não dá? Não, ultimamente consegui sair do plantão, mas eu tenho realmente porque eu decidi me dedicar totalmente, né, ao tratamento e estudo da dor. As síndromes dolorosas, Cláudia, elas têm uma dificuldade em tratar, porque ela tem um componente também que é o componente único, porque cada pessoa tem o seu universo, né? Então, o que acontece? Tem a parte realmente do corpo mesmo, que é a fisiopatologia, a doença em si, o mecanismo, né, do corpo. Mas tem duas situações aí que é individual, que a gente tenta ajudar, mas aí vem da crença, dos conceitos que essa pessoa aprende na vida e a espiritualidade e a mente, né? Então, assim, todo esse contexto pode fazer com que a dor seja melhorada ou pode ser que essa dor seja agravada. Então, não dá para você tratar um indivíduo que tem dor crônica só em uma única dimensão, que seria a dimensão farmacológica, a dimensão dos tratamentos invasivos, os bloqueios ou até mesmo a acupuntura, mas a acupuntura tem uma outra abrangência de tratamento. Então, assim, se você não dedica seu tempo, se você não dedica seu tempo a escutar esses pacientes e a entender um pouco da dinâmica da vida deles, da percepção que eles têm do mundo, fica um pouco difícil de você tratar a dor crônica, né? Porque eu digo sempre que eu sou coadjuvante daquele tratamento, mas eu não sou a dona da pessoa dona do tratamento. Quem vai, você até falou no início, eu sou um pouquinho desobediente, né? Porque quem vai conduzir o tratamento é o paciente, né? Porque ele que vai entender que depende todo o contexto da sua vida, né? Tanto o estresse físico, como o estresse psíquico, como as suas emoções, as suas crenças, os seus contextos de vida. A gente, até pouco tempo, a gente sempre fazia as dimensões da dor e colocou-se há pouco tempo uma dimensão que a gente não tinha colocado, mas é muito importante no paciente que tem dor crônica, chama-se dimensão social. É onde aquele indivíduo está encaixado na vida dele socialmente, financeiramente, culturalmente. Isso também facilita para a interpretação de pior ou melhor da sua dor. Até a parte lutos pioram a dor, perdas grandes pioram dor, e as perdas não dependem da minha interpretação, depende da interpretação do outro, né? Então, da interpretação do corpo, digamos também, assim. Também. Sandra, é interessante que a gente fala muito que o advogado, ele tem termos que as pessoas nem entendem. Mas você falando, eu aqui adotei várias coisas que eu garanto que o meu telespectador não sabe o que é. Primeiro, você fala termos que você não tem como falar diferente, que a gente não sabe o que é. É como o advogado, né? E a sua especialização. Outra coisa, o que é o bloqueio? O bloqueio é um dos tratamentos para a dor, tá? O bloqueio vem da anestesiologia com a intenção de bloquear aquele estímulo nervoso, aquele estímulo que estava provocando a dor. Lógico que é um termo assim para facilitar a nossa interpretação, mas a ideia seria isso, vou bloquear aquele estímulo nervoso para aquela região, fazendo com que ele não tenha dor, não sinta dor, não. E foi incorporado na clínica da dor para isso, mas assim, no bloqueio não significa todas as vezes o bloqueio de fazer uma anestesia. Ele seria mais uma dessensibilização daquela região que está tendo a dor. Tá? Aí existe vários tipos de bloqueio, desde os bloqueios de nervos, bloqueios locais, de nervo periférico, até os bloqueios sistêmicos, até os bloqueios de coluna, de eixo. Então, assim, existe uma gama de bloqueios. Você poderia voltar, porque você falou umas palavras muito bonitas aí, para eu não dizer palavrões, que eu não sei o que são, não. Vamos assim. Os bloqueios, né? Entendeu? Os bloqueios vieram da anestesiologia, sim, com a função de diminuir ou
romper aquele estímulo doloroso naquela região ou de maneira sistêmica no corpo todo. Certo, tá? entendi. Então, tem os bloqueios que podem ser feitos no nervinho periférico, naquela região, vamos supor, vamos dizer um nervo que a gente faz perifericamente, um bloqueio de nervo periférico. Qual é o nervo periférico? O nervo chamado nervo supraescapular, que é esse nervo. A função desse nervo é promover a dor nessa região de ombro, tá? Então, eu faço o bloqueio dele, para poder, com aquelas pacientes... Peraí, o bloqueio é uma injeção? É uma injeção, geralmente. Geralmente é uma injeção, tá? Uma injeção com... Mas não é qualquer um que pode fazer esse bloqueio. Não, tem que ter uma visão de anatomia, tem que ser um especialista em dor, porque ou pode ser anestesista, mas pode ser outro especialista em dor, desde que ele esteja qualificado para fazer, né? Então, esses bloqueios podem ser feitos, tem bloqueios que só podem ser feitos dentro do centro cirúrgico, porque requer uma monitorização maior do paciente, uma sedação do paciente, e tem bloqueios que pode ser feito no consultório, com a ultrassom, para guiar, para pelo menos você ter uma noção de colocar aquela substância que a gente usa para tratar a dor, que vai desde o anestésico local, até agentes anti-inflamatórios, até agentes dessensibilizantes. É com a ideia de dessensibilizar, tirar aquela área que está com dor, tá? E ao mesmo tempo tratar. Geralmente, a gente não faz uma dosagem de anestésico para ser uma anestesia, não é para ficar anestesiado, é para ficar dessensibilizado. Então, os bloqueios são feitos para isso. Entre dessensibilizado e anestesiado, né? É porque o anestesiado ele vai ficar completamente sem dor, mas também pode ficar sem movimento naquela região, né? Então, a ideia é dessensibilizar, é tirar, desensibilizar aquele nervo, é como se o nervo estivesse o tempo todo ligado. Estivesse todo ativo, mas geralmente a parte do nervo, porque os nervos eles têm parte sensorial e tem parte motora. Então a sensorial é a percepção da dor e a motora é o que faz os movimentos. Então quando a gente faz um bloqueio para tratar a dor, a gente quer pegar só essa parte que é sensorial, não quer pegar a parte motora, que é para deixar o indivíduo a motora que faz o movimento. Então a ideia do bloqueio é dessensibilizar. Tá? É uma técnica para dessensibilizar, usando desde agentes anestésicos, como os agentes anti-inflamatórios ou agentes também dessensibilizantes, né? É interessante porque o nosso corpo, sabe o que eu estou observando? Que o nosso diretor está prestando tanta atenção que até agora ele não botou nenhuma imagem do corpo. Não precisa ser agora não, Jonathan, mas quando eu vou colocar, você deve estar prestando tanta atenção ao que a doutora está falando que você está passando batido. Doutora, essa dessensibilização, ela serve para todos os como é que se diz, os tipos de dores? Não, depende muito, né? Porque quando a gente está falando de uma dor crônica, né? A gente vai usar todos os artigos que a gente possa para controlar e fazer com que o indivíduo possa ter uma vida melhor. Hoje o contexto de tratamento de dor crônica é mais o contexto chamado de dor confortável. O que é essa dor? É uma dor que eu possa viver com ela, mas que ela não impeça de que eu tenha uma vida normal, que eu possa trabalhar. Dor confortável. Confortável. Misericórdia, nunca imaginei que houvesse dor confortável. Dor confortável. E isso demorou até um tempinho, porque quando a gente começou, para você ver como é recente o tratamento da dor como doença, né? E o primeiro momento, eu até falo por mim, o primeiro momento, como eu acreditava que ao tratar a dor, deveria deixar o indivíduo sem dor nenhuma. Mas, infelizmente, até hoje mesmo, a gente não consegue, principalmente as dores nociplásticas, no caso a fibromialgia, como as dores neuropáticas. As dores miofaciais, musculoesqueléticas, até a gente consegue dar As dores o quê? Miofaciais, que são dores musculares. Miofaciais. Miofaciais. Essas a gente até consegue ter um bom controle, né? Mas as dores crônicas, como a dor nociplástica, como a fibromialgia e como a dor neuropática, a gente não consegue ter um alívio total, tá? Por isso que a gente, quando está tratando hoje em dia, o conceito é melhor. O que eu entendi, né, nesse conceito, não sou eu que fiz o conceito, é um conceito da sociedade, tanto a brasileira para estudo da dor, como a Sociedade Internacional para Estudo da Dor, chegou a esse conceito para que a gente conseguisse
trazer uma vida melhor, porque o importante é a qualidade de vida do paciente, ele tem uma melhora da sua vida. Então, quando você coloca esse conceito de dor confortável, é aquela dor assim, eu posso fazer minha atividade física, eu posso ir à igreja, eu posso sair com meus amigos, com os meus filhos, ficar bem com a minha família. A ideia é não isolamento, né? Porque se você tem uma dor e não controla, a ideia é cada vez mais ela e piorando, essa percepção mais de dor, de isolamento, de qualidade de vida muito baixa e vai afundando, como diz, a gente fica muito mais difícil, né, tratar. Então eu gostei muito, é um conceito muito recente, saiu há pouco esse conceito, né, praticamente acho que final do ano passado, e tem ajudado mais do que aquela conversa assim, não, você tem que aliviar totalmente sua dor. Eu gostei muito desse Porque conceito. quando a pessoa não sente a dor totalmente sem dor, ficar sem dor, fica até frustrada, né? E piora, né? Piora. Eu tenho 30 anos, né, Cláudia? Mais de 30 anos que eu só estudo dor, que vi toda a evolução dos tratamentos, dos diagnósticos, das terminologias, né, de nomes que eram diferentes e nomes que foram encaixados nesses anos, para que a gente pudesse cada vez mais tratar esse paciente integralmente, né? Integralmente, porque dor não se trata só corpo, como eu já falei, trata mente também, trata espiritualidade, trata também contexto social, tudo para o indivíduo na sua integralidade, tá? Que é um conceito da medicina chinesa, né? Um conceito muito bom. É o Uno, né? O conceito Uno. Você já falou para nós que as mulheres são mais sensíveis à dor. De uma maneira diferente, mas você já falou, né? Agora eu quero saber qual o ponto mais vulnerável da mulher para a fibromialgia. As mulheres têm mais fibromialgia em que lugar do corpo? A fibromialgia foi classificada, né, como chamada dor nociplástica. O que é isso? É uma dor que muda a plasticidade cerebral. Então, ela percebe-se mais a dor em estruturas no quais não era para ter percebida tão intensamente. Então, é uma percepção diferente da dor. É uma alteração no mecanismo que todos nós temos de percepção e controle da dor, tá? A Sociedade Brasileira de Reumatologia, a final agora de fevereiro, ela mudou todo o guideline, que é o guideline, todo o protocolo, tudo que existe de tratamento de fibromialgia, tá? Com vários estudos, saiu estudando, fazendo uma remodelação no tratamento e diagnóstico da fibromialgia. Ela considerou a fibromialgia uma síndrome mesmo, uma síndrome nociplástica, que tem medicamentos que têm efetividade, tratamentos que têm efetividade, e tem outros que precisam serem mais estudados para tal. Ela é mais comum mesmo, a fibromialgia em mulheres, mais ou menos 2 mulheres para cada homem, tá? Provavelmente a relação das mulheres com a fibromialgia tem a ver com a sua parte hormonal também, pelo seu ciclo hormonal, né? Tem uma das características. E também pode haver, né? Está havendo muitos estudos sobre isso, mas pode também ter uma característica genética, pode também ter uma característica da própria estrutura social, de quais as mulheres não são integradas, né? Porque as mulheres elas fazem tudo, somam tudo. Então, a percepção da mulher na vida, né? Assim, uma mulher que é mãe, que é profissional, que todo esse contexto na mulher na vida social, cultural, de informação, todo isso pode agravar mesmo, facilitar a percepção da dor, a fibromialgia, e geralmente a fibromialgia ela tem um fator desencadeante, né? Desde mesmo as alterações hormonais. É o que a gente chama em Reich de gatilho. De gatilho. Pode ter uma dessas viroses, a Covid piorou muito o índice de fibromialgia pós-Covid, pode ser desde uma virose como a dengue, como chikungunya, a gente chama arbovirose, pode ser um estresse físico ou psíquico, o americano chama de estresse, né, que é aquele estresse contínuo. Então, também o mercado de trabalho pode facilitar as síndromes burnout, né, também pode facilitar o gatilho. A gente vê, há pouco tempo eu vi uma atriz da Globo, né, uma atriz que ela teve o diagnóstico há pouco tempo de fibromialgia, né, a gente vê assim mulheres, desde Lady Gaga, né, uma artista performática que tem fibromialgia, né? Até mulheres assim numa condição socioeconômica, então ela atinge todas as classes sociais. E a gente imagina que as bailarinas
que as pessoas que trabalham com movimento não tenham dor. Geralmente tem. E como elas têm geralmente muita dor. Muita dor. Os artistas, em geral, têm muita dor, os artistas e os atletas mesmo, eles tendem a ter, porque eles vão para cima, eles vão para o over, né? Eles usam muito mais, né, o corpo. Nós nem fomos feitos para a inércia, para estar parado, mas também para o over nós não fomos, né? Então, dificilmente um atleta, ele não tem uma dor, uma síndrome dolorosa, pelo menos de desgaste articular ou muscular, mas geralmente os atletas e os artistas performáticos, como os bailarinos, tendem a ter realmente um pouco de dor, realmente. Ô, doutora Sandra, isso que você está falando é a mesma coisa que somatização? A dor somática mesmo, ela é muito rara, assim, essa dor é só da cabeça da pessoa, né? Geralmente ela deve pegar muitas 3 dimensões mesmo, né? O que a gente sabe é que o emocional, o somático, ele agrava a percepção da dor. Ele faz com que haja um sofrimento por ter dor, né? Mas ela por si só causar dor assim, do nada, é um pouquinho mais complicado, assim, não é tão frequente. O que em fibromialgia, que geralmente a gente vê algumas características dessas pacientes, como são pacientes que têm catastrofização, são pacientes que têm o quê? Catastrofização. Então elas têm catastrofização. Então elas têm uma percepção muito negativa, tudo na vida é muito mais negativo. Então ela tem uma visão mais catastrófica mesmo da vida, entendeu? Então isso agrava mesmo mas elas não são pacientes puramente, o emocional dela não é o que causou a dor. O emocional agrava. A gente tem uma região do cérebro que é assim, que nos protege em ter dor, chama região antecipatória da dor, tá? Para que serve isso? Serve para nos proteger. Então, a gente quando pega uma faca, a gente não corta porque a gente não pega geralmente, né? O normal, por que a gente protege a nossa mão? Porque a gente tem medo de ter dor, mas ao mesmo tempo está protegendo a gente, ao nos ferir, a gente ter risco à vida, né? A gente morrer, tá certo? Do sangramento e tudo. Então, essa é uma região antecipatória da dor. Ela nos previne, quando a gente tem medo de ter dor, a gente nos protege por ter dor. Essa região antecipatória da dor, em pacientes que têm dor crônica, e principalmente assim, dolorosas nociplásticas, como a fibromialgia e a enxaqueca, elas são extremamente ativadas. Então, aquela pessoa que tem dor e tem sofrimento por ter dor, ela fica naquele ciclo, sofre porque vai ter dor. Então, essa região antecipatória... Ela já conhece os sintomas de quando vai ter dor. Aí que faz mais... Tem mais dor. Tem mais dor. Tem mais dor. Tá? Essa é uma das situações, principalmente a paciente fibromialgia, é uma paciente em alerta, é uma paciente extremamente vigilante, é uma paciente que não dorme. Uma das coisas realmente, o sono dela é um sono não produtivo, é o sono chamado sono não reparador. Então, a síndrome com algumas características que a gente precisa estudar mais, ter mais tratamentos e entender tentar, assim, o que a gente está buscando, né, eu digo, o estudo da dor é buscando um tratamento mais benéfico, que diminua esse ciclo, diminua essa perpetuação da dor, né, desse sofrimento por ter dor. A sociedade... Não, porque o alerta, nesse guideline, né, desses protocolos que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, elas colocaram, o que eu amei, foi o tratamento com acupuntura como também um tratamento eficaz, importante para quem é portador de fibromialgia. E o SUS já tem acupuntura, né? O SUS tem, desde 1988, o SUS tem, faz parte da medicina integrativa, da assistência aos pacientes, no Brasil todo. O SUS há muito tempo foi incorporado, e foi incorporado também como especialidade médica, né? A acupuntura é uma especialidade médica, com título especialista, com tudo, com RQ e tudo. Né? Doutora Sandra, nós passamos assim, são tantos os assuntos, porque eu tenho colegas que têm ainda enxaqueca e elas estão fazendo botox. Aí eu pergunto, botox que elas fazem na cabeça? Existe, assim, algumas enxaquecas refratárias, tem indicação mesmo o uso do botox, tá?
Esse tratamento é um tratamento já com respaldo mesmo, científico, principalmente a toxina botulínica A, né, que é o Botox que você está falando, é feito em alguns pontos, tá? E para controle e tratamento dessa enxaqueca, somente algumas enxaquecas que têm esse componente. O que acontece? Geralmente, qual é a ideia desse tratamento? Todo tratamento de enxaqueca é uma doença crônica, né? Então, ela, como é uma doença crônica, ela também não tem até agora uma cura total. Quando a gente usa o tratamento com Botox, é para quê? Espaçar as crises e geralmente alivia, viu? Os pacientes passam em torno de 4 a 5, 6 meses sem ter crise considerável de enxaqueca. Então, é um tratamento eficaz mesmo, né? Assim, tá tendo tem uma briga para colocar, implantar ele na ANS, né, como um respaldo científico mesmo, mas tem indicação, tem algumas pacientes que as quais eu faço, melhoram muito bem, mas não tem, nem todo mundo tem essa indicação. É um tratamento eficaz, algumas pessoas respondem muito bem, mas tem outras pessoas que não respondem. Mas é verdade, elas têm razão, elas usam, mas não é nos mesmos pontos de estética não, tá? É outros pontos diferentes, é um protocolo que existe específico para tratar a enxaqueca. E quando faz esse bloqueio, usa Botox? Não, o Botox é uma outra farmacologia, uma outra fisiopatologia para ser usado, né? Ele não é um bloqueio, ele é um tratamento de colocar naqueles pontos que podem estimular a enxaqueca. É como se a gente bloqueasse, vamos dizer, não é bloqueio, colocasse o Botox e relaxasse aquela musculatura que estava perpetuando a dor de cabeça. É um mecanismo diferente, não é um bloqueio, é um tratamento de enxaqueca através do Botox. Mas os estudos mostram que só a toxina botulínica tipo A, que é o Botox mesmo, com o nome Botox, que é o nome, né, nome fantasia da toxina botulínica. Aí a minha dúvida é a seguinte, quer dizer que quem tem enxaqueca não fica boa nunca, nunca. Os tratamentos até hoje visam apenas ao controle dessa enxaqueca. O que seria isso? Tanto a medicação, você pode usar uma medicação preventiva, que usa todos os dias para evitar. A intenção é você espaçar as crises, elas não virem tão frequentes, e quando elas chegarem, a gente vai usar essa medicação, que a gente chama de medicação abortiva, que qualquer medicação que a gente use, a pessoa possa tirar da crise. A ideia é essa. Eu faço algumas pacientes com acupuntura que têm uma boa resposta com a acupuntura, mas é aquele tratamento frequente, 2 sessões por semana, um cuidado, a atividade física ajuda muito, então aquela mudança também de qualidade de vida, né? Tem que fazer atividade física, alimentação, dormir no mesmo horário. A enxaqueca clássica mesmo, ela requer um tratamento muito mais abrangente, né? Eu digo, e porque o que acontece também? Muitas das pessoas portadoras de enxaqueca, que é uma incidência muito grande mesmo, elas também evoluem para a enxaqueca tensional. A enxaqueca existe mais de 170 tipos, se eu não me engano, de enxaqueca. Existe até uma especialidade médica chamada cefaliatra, especialista em tratar enxaqueca. Cefaliátrica, vou até adotar. É o cefaliatra. Ele é especialista em tratar enxaqueca, porque existe uma gama de enxaqueca desencadeada por vários outros mecanismos, desde comida, desde cheiro. É uma especialidade só focada. Existe, Marcel, um cefaliatra? Existe. Tenho 2 colegas aqui, a doutora Gisele, que é uma especialista maravilhosa, a gente tem paciente comum, ela é uma especialista em enxaqueca aqui, é a que eu mais tenho contato, né? A gente tem pacientes em comum, mas geralmente são os neuros que fazem essa especialidade. A especialidade até, assim, acho que eu não tenho ideia de quanto tempo, mas de quanto tempo de pós, né? Faz a medicina, faz neuro e depois faz ainda a especialidade em cefaliatria. É porque o bom profissional não pode parar de estudar, né? A verdade é essa. Tem que seja ler as revistinhas que vêm. Os estudos. Revistinhas sou eu que chamo, né? As revistas científicas. Com as novas. Os novos guidelines, os novos protocolos, né? As novas atualizações de diagnóstico, do que existe para tratar, do que existe para diagnosticar, né? A medicina é muito dinâmica, né? Extremamente dinâmica, e a gente vai cada vez mais tendo mais doenças muito mais específicas, as quais a gente antes passava, vamos dizer, à toa, porque a gente nem tinha um diagnóstico, a gente não tinha forma de fazer esse diagnóstico, a gente não tinha
desenvolvido técnicas para isso. Mas hoje em dia, cada vez mais, a tendência é a gente melhorar mais tanto o diagnóstico como os tratamentos, né? Agora tem que estar sempre antenado, estudar bastante, prestar muita atenção no que o seu paciente está lhe informando, no que ele diz, escutar, ir para o livro, eu até brinco, consultar os universitários, que seriam aqueles colegas que têm mais experiência naquela área, tem que estar sempre tendo essa redezinha, né, esse network com os outros colegas, porque você sozinho também não dá, né? Não dá. Não dá. Agora, apesar de toda essa parte ser tão assim, científica, ser tão coisa, nós somos audaciosas, né? Sim. E como eu sempre tive muita dor, eu fui procurando fazer alguma coisa de uso tópico que passasse e a dor diminuísse. Aí eu fazia isso, fazia aquilo outro, e chegamos a esta conclusão, que realmente eu estou, que passa minhas dores quando eu custo ir a você. Quando custa você. Eu digo, eu vou mostrar ela vai ficar rindo, né? Mas dá alívio, dá alívio. Dá alívio, eu acredito que sim, né? Porque E o nome é alívio. é alívio. Dá alívio. Olha, dá por dois aspectos. Um, pelo aspecto emocional, Deus está passando alguma coisa para aliviar. E outra, pelo que ele é composto, né? Que já são coisas para aliviar. Para aliviar. Agora, não é uma acupuntura, né? Certo. Porque a acupuntura não é tópica. É uso tópico a acupuntura? Não, a acupuntura, ela já tem um mecanismo... Aqui é uso tópico. Tem um mecanismo de ação completamente diferente. Lógico, o uso tópico, como você está falando, as massagens, porque nosso corpo, né, principalmente a nossa pele, ela é cheia de receptores, tá? Receptores neurológicos que mandam informação para o nosso cérebro, né? De tato, de pressão, até de calor, de frio. Então, provavelmente, quando você passa uma substância que dê essa sensação, ou do frio, ou do calor, ou do aquecimento, ou do carinho, aquele toque, melhora consideravelmente. Isso eu não tiro, como é que se diz, desde que a pele esteja íntegra, eu não tiro nenhuma, por isso que eu acredito que realmente funciona, viu, Cláudia? Mas a acupuntura ela já tem um outro mecanismo de ação, tá? Os pontos é agulha mesmo, ela perfura, ela passa a pele, então que qualquer forma, é uma intervenção, né? Você está fazendo uma agulha naquela região, e a ideia é aqueles pontos, a gente não sabe como o chinês conseguiu chegar a tanto, né? Porque eles não tinham nenhuma noção de fisiopatologia, de farmacologia, o que é que eles estavam atingindo, mas tem 3 mil anos antes da gente, né? A gente aqui na nossa medicina. Os chakras. Todos que eles dizem que eles desenvolveram. Mas a acupuntura, ela tem uma função, ela vê o indivíduo como integralidade. Então, ele tem uma visão holística. Eles não chamam de doença, chamam padrão de desarmonia. Quando eu faço uma acupuntura, eu não estou tratando apenas aquela dor, estou tratando a doutora Cláudia de Bulhões, que está com dor. Eu não trato a dor da Cláudia Bulhões, é diferente, por isso que você tem uma resposta tão boa. A gente trabalha com pontos que vão dar diminuição da ansiedade, melhorar relaxamento muscular, vai fazer com que tenha uma melhora da qualidade do sono, o intestino funciona. Então, assim, é uma abordagem completamente diferente. Eu não faço acupuntura, quer dizer, a visão da acupuntura não é tratar aquela dor local, é tratar a dor... No caso, eu como um todo. Como um todo. Agora, é interessante, meu telespectador, é que às vezes eu chego lá, não é com dor, mas assim, muito estressada, sabe? Porque a gente resolve fazer muita coisa e com apenas 80 anos eu já estou um pouquinho usada. Uma coisa boa que eu acho, quando vou fazer a acupuntura, é quando ela vai falar com a gente, que ela tem uma mãozinha tão delicada, aí ela faz assim na gente, aquilo parece que assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu nunca falei isso para ela, mas eu acho que todo paciente, às vezes, nem percebe, né, como é bom. Não é que você fica alisando a gente, não. Você simplesmente diz assim, tá, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas aquele toque, primeiro porque é o toque da minha médica, porque médico não toca em ninguém.
Interessante. Desculpe eu estar na sua presença, né? Mas o médico, você chega lá, ele diz o que é que tem, aí ele manda você para o exame. Atualmente está assim. Então, quando a gente encontra uma médica como a doutora Sandra, que eu queria que botasse ali de novo, com a doutora Sandra Santos Correia, ela é um alívio. É um alívio, porque realmente o toque é muito importante. Eu fui no médico uma vez, olhar, eu não vou falar, claro que eu não vou falar o nome, porque eu não sou doida. só pertinho. Não se preocupe não, Sandra, que o meu telespectador já sabe como eu sou. Já sabe como eu sou. Ele me esqueceu. Esqueceu. Me esqueceu. Aí eu falei, doutor, e eu? Ele, é mesmo. Aí chegou, eu disse assim, o que você sente? Aí eu, e pelo plano, viu? Isso aí. Faça esse exame. Eu digo, esse eu não faço não. Porque é um exame que tem que rodar assim, sabe? Com a fisioterapeuta. Então, quando você encontra uma médica ou um médico que faz um carinho, assim, de menos de uma fração de segundo, é importantíssimo, Sandra, tocar. Às vezes você faz assim na cabeça, como mãe. Esse é o instinto materno. Eu nunca tinha lhe dito isso. Não, fiquei até surpresa. O que eu entendo, assim, eu acho também pelo instinto materno, a medicina é uma das... A história da humanidade vem juntinho com a história da medicina, né? A gente sempre procurou o alívio da dor, sempre procurou o alívio do sofrimento e tudo. E até no nosso conceito, no nosso juramento, né? Isso assim, curar quando possível, né? E sempre aliviar sempre. Então, eu tenho meus 2 filhos fazendo medicina, uma das coisas que eu mais converso com eles, quando a gente conversa sobre realmente sobre as doenças, sobre tudo. Mas a gente sente assim, olha, escute o que o seu paciente está falando. Não, porque ele falou comigo no ponto, certo, aí eu... Certo. Escute o que o seu paciente está falando, escute, observe, preste atenção, porque existe todo esse conceito do sofrimento. Quando eu falo na síndrome dolorosa crônica, eu falo também no sofrimento por estar sido dor. E entenda, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, me ajudou muito nesse processo de ver o indivíduo na sua integralidade, né? Eu realmente tenho esse carinho, realmente sempre tive essa percepção de como deve ser angustiante o indivíduo que passa o seu dia todo, o seu dia com dor, e sempre, já que eu fui estudar aí, sempre quis dar o conforto, né? Como eu não vou conseguir, né, aliviar totalmente assim, a dor que o indivíduo, mas eu tento confortar. Eu sempre tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande sobre a dor dos meus pacientes. Eu nunca menosprezei, nem nunca diminuí essa dor. Mas sempre tenho batido muito na tecla de que dor crônica requer um tratamento multifatorial, multidisciplinar, em todos os sentidos da vida. O indivíduo tem que exercer a sua fé, né? Independente de suas crenças, exercer a sua fé. O indivíduo tem que ter a sua avaliação psicológica, sua mente tem que ser uma mente de lutar para que sua mente fique uma mente confortável. Quais são as terapias, né? A gente até, as terapias cognitivo-comportamentais, conversar com o psicólogo, como você agir com muito tempo com psicólogo, como é importante, porque a sua dor, ela também... eu voltei, viu? Voltou? Que coisa boa! Essa sua como dor que diz, a pedidos. A pedidos. Essa sua dor tem que ser compartilhada, tem que ser entendida, compreendida, né? Porque com todos esses contextos de dor, como dor emocional, dor física mesmo, dor espiritual, ela precisa ser tratada em toda a sua abrangência. Então, a minha parte, eu tento não só fazer a minha parte farmacológica, mas eu tento fazer também que esse paciente entenda que ele fique confortável comigo, que ele entenda que eu estou tratando dele mas na integração. Mas você sabe dar o basta. Porque como ela é muito aconchegante, o que a gente quer, na verdade, é falar. Mas ela tem um jeitinho dela de dar o basta. Porque o paciente, quando é acolhido, ele fica logorreico, né? Quer contar tudo. Então, fala para o psicólogo.
Sim. Vá fazer uma terapia, Uma terapia. né? A doutora da dor só quer saber o que sente, que a gente sente da dor. Mas às vezes eu já notei que eu chego lá e eu quero. Aí você faz aquele jeitinho, aí faz assim na mão. Por isso Ela que eu tá gosto. sem graça. Sem graça. Por isso que eu gosto da acupuntura, porque na acupuntura eu permito com que o paciente também ele fique mais tempo comigo fazendo a terapia e fique não é diferente eu só medicar ou só fazer o bloqueio. A acupuntura me dá também essa ligação com os pacientes, né? Eu vejo os pacientes 2 vezes por semana, eu crio eu não gosto muito de dar diagnóstico, nem dar prognóstico na primeira consulta. Eu gosto mesmo, e a acupuntura me faz sentir o paciente, me faz entender o paciente, entender todo o contexto dele. Porque você vê uma pessoa uma vez, não dá para você definir, né, a vida dele, né? Por que o indivíduo está com aquela dor. Geralmente ela tem um processo, ou físico, ou emocional, teve um gatilho aí, ou que foi que fez com que teve essa dor. Né? Então, Agora já tem entre os sentidos, né? O tato, a respiração, não sei o que. Já tem o sentido social. tem sentido social. Tem o sentido social, não é? Quando a gente vai fazer algum trabalho ou estudo sobre o Alzheimer, né, a gente tem que estudar muito o social. Dar o social como um dos sentidos também. Nessa pandemia a gente entendeu que nós somos seres sociais, né? A gente entendeu isso no isolamento. E esse contexto, porque quando a gente começou a nossa medicina, a medicina fantástica, evoluiu, mas ela saiu, que é uma medicina que a gente chama de Descartes, de mecanicista. Então o que a gente fez com os pacientes? Foi bom em alguma parte, mas saiu dividindo os pacientes em sistemas, né? Então, sistema musculoesquelético, sistema cardiorrespiratório, entendeu? Então, esses sistemas, ele tirou a integralidade. Hoje a gente está voltando para um conceito do indivíduo como um todo, tá? Do doente. Do doente, né? Não da doença. Da doença, não só o sistema cardiovascular. Eu ainda peguei uma época que a gente ia fazer anestesia, o paciente disse, vai operar uma vesícula. Peraí, e a pessoa, não é a vesícula que a gente opera o fulano, o seu José, que está com a doença da vesícula, precisa fazer um tratamento cirúrgico. Então, muito tempo a medicina ficou tratando o indivíduo por partes, né? E outra coisa, você quando trata o paciente por partes, né? Ele não é só doente, ele tem as partes saudáveis. Sim, sim, não é? Sim, sim. Então isso dá uma vivência melhor. Melhor. Tem que pegar essa parte que ele está saudável e colocar né, no seu tratamento. E também ele ter a certeza que ele não é doente, ele tem uma parte dele doente. Aí você usa a sua psicologia, né? que eu preciso. Porque eu tenho conhecimento científico, tratamento medicamentoso, tratamento intervencionista da dor, mas o tratamento, né, da integralidade, né? Eu gosto da acupuntura que ela faz isso, né? Já estou me dizendo aqui que está terminando, mas antes disso, a gente passou tão rápido sobre a dor da herpes. Da herpes zoster. A neurologia, a gente sabe que o herpes zoster é uma doença que fica acumulada, ela vem da varicela, o indivíduo tem a catapora na infância e fica ali, o vírusinho fica guardado. Como é que é, doutora? Como é que é? Peraí, agora eu quero ouvir a doutora. A gente tem a catapora, a varicela na infância, tá? Tá. Esse vírus que fez a catapora, que estava lá, ele fica guardado no corpo da gente. É a doença de mais longo período de incubação, o herpes zoster. Ele fica lá, a gente chama no gânglio dorsal, nomezinho, fica lá no nervinho, pronto, num localzinho, numa caixinha, como diz. Na vida adulta, após os 50 anos, ou se o indivíduo tem uma doença imunossupressora, aqueles indivíduos que têm doenças que baixam muito a imunidade, o indivíduo pode ter um herpes, que chama herpes zoster, tá? Esse herpes zoster que o pessoal chama aqui no Nordeste de cobreiro, né? Geralmente os locais mais frequentes na região intercostal, que pode vir das costas para frente, pode pegar região facial, tá? Então o herpes zoster. Esse herpes zoster que aparece com aquela coceira, queimante, com bolinhas, ali é uma herpes zoster, tá? A neuralgia pós-herpética é que sarou aquela lesão, e a pessoa continuou com dor. Aí já é uma outra doença chamada neuralgia pós-herpética, que pode ser aguda, subaguda e crônica.
Que maravilha para saber isso. Então, a gente tem que ter cuidado. Qual é a prevenção de neuralgia pós-herpética? Vacina a partir de 50 anos de idade, tá? É uma vacina agora, ela é em dose única agora, porque ela tem ela em 2 horas, e até o momento só tem no particular. Está tendo uma campanha mesmo, acho que para ter ela, para ter uma prevenção a partir... Eu quero anotar que, apesar que eu vou ouvir isso várias vezes, como é que é o nome da doença depois do herpes zoster? Neuralgia. Neuralgia. Pós-herpes. Mas você falou... Pós-herpética. Pós-herpes zoster, né? Neuralgia pós-herpética. Herpética. 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 Aí você disse que tem vários tipos, né? Dependendo do tempo que ela está ali, né? Então, ela pode ser aguda, teve a crise do herpes até mais ou menos um mês e meio. Aí fica subaguda até 3 meses. Após 3 meses é considerado crônica. Aí a gente tem que tratá-lo o mais rápido possível para justamente evitar. A prevenção é a vacinação. A prevenção da neuralgia pós-herpética é a vacina, que só existe hoje, quer dizer, só está ainda na rede privada. Mas tem ainda, eu vi alguns estudos, uns protocolos que vai ser liberado para a rede pública, geralmente para alguns pacientes que têm chance de ter. Pacientes imunossuprimidos, a partir de, eu acho que eles vão aumentar um pouquinho a idade, não vai ficar a partir de 50 anos, que tem mais chance de desenvolver, né? Porque quando a herpes zoster é instaurada, ela já é mais difícil de ser tratada e causa muito sofrimento, limitação, mais difícil. Então, o ideal mesmo é prevenir, né? Mas se é de origem da infância, digamos assim, por que pega? Por que pega? É porque ele fica guardado ali. A gente tem a catapora, não mas... diz que a vida herpes zoster pega? Não, ele não pega. O seu herpes zoster não transmite para outra pessoa, não. Ah, não? Não, só se for o herpes de origem sexual, é diferente. O herpes zoster, não. Eita, é outra entrevista. O herpes zoster, não. O herpes zoster não é contagioso. É contagioso o herpes genital, né? O herpes como doença sexualmente transmissível. É outra... Então só é transmitido quando é do genital. Genital. Esse que dá nas pessoas aqui... O cobreiro, não. O cobreiro, não. Não. Olha que coisa interessante. E a gente... Meu telespectador, como você aprendeu coisa, hein? E ainda temos que ter outras entrevistas com a doutora Sandra para poder ela falar mais dessas coisas. A gente nem falou do que ela faz na clínica. Pois é, na clínica da Sendor. Onde é o endereço? É Avenida Desembarcador Mendonça Neto, 50. Eu vou fazer propaganda dos meus amigos, né? Porque é vizinha Estudo da Mama, clínica dos meus amigos, maravilhosos, tá? Eu até brinco com ele que daqui a pouco eles vão dizer o contrário. O nome da clínica é Sendor, tá, gente? Nem colocou, né, assim, o telefone... Mas pode colocar rápido. Deixa eu colocar aqui, tá? Não, sem dor com C. Com C, sem dor. Sem dor. Sem dor. Aí bota o telefone. É telefone. Vamos agora ao telefone que a pessoa não tá, porque mudou. É enorme a clínica, viu? Tem a parte do que ela indica para fazer fisioterapia, mas não é essa fisioterapia que a gente faz normalmente. É a fisioterapia da dor. Da dor. Eu faço também. Então, o telefone, o WhatsApp é 8299 3111 8679. 999111 8679. Deu para pegar? 8299111 8679. E o nome é Sendor. Sendor. C-E-N-D-O-R. Conseguiu. Consegue. E é um ambiente muito bom, não é um ambiente, não espere um ambiente de riqueza. Porque aí é praticidade, não é? Não é com C. Com C junto. O sem é com C e com N. Com N. C-E-N-D-O-R. E junto. Mas o D é maiúsculo, né? D é maiúsculo. Do dor é maiúsculo.
É porque às vezes a pessoa ali vê assim. Ó, isso mesmo. Obrigada, seu WhatsApp. Pode deixar aí, porque às vezes as pessoas lhe veem aqui, né? E assim, elegante, porque ela anda chique, ela é uma das mulheres mais poderosas do estado de Alagoas. É, e quando chega lá, vou encontrar um conforto. A gente até queria, né, Cláudia? Mas é porque uma das coisas que eu não quero... Eu acho que não deve, não. Não deve. Não, as pessoas às vezes perguntam para mim... Terminou, Jonas? Tá. Pode. Pergunta assim, se eu não poderia deixar a clínica, fazer atendimento, como é que se diz, só particular, não. A clínica é para acesso máximo, até fico chateada porque devia ter acesso a mais gente, porque tem muita gente que sofre dor crônica, não é bem tratado, não tem tratamento, não sabe, ninguém escuta, ninguém dá um olhar sobre essa pessoa. Então, eu não gosto de dificultar acesso à minha pessoa, não, tá? Assim, a ideia é que tenha mais gente trabalhando com dor, mas mais acesso. Acho que é obrigação, é missão, como é que se diz? A minha preocupação é de acessibilidade para todo mundo. É isso aí. O que você dá? Porque a gente só tem uma fraçãozinha de 1 minuto. O que você diz para o nosso telespectador? Como é para não ter dor? Não existe isso, né? Não existe. O que a gente fala assim, ter uma vida organizada, né? Lógico, atividade física, alimentação coerente, uma administração melhor desse estresse, né? Assim, eu digo assim, escuta só o que deve ter esse na vida escutar. Faz ouvidos moucos para algumas coisas, né? Porque senão o sofrimento... É tão difícil isso. Tem que a gente começar a eliminar o sofrimento, não causar sofrimento para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Olha, foi uma maravilha, fantástica. Entendeu? Tira o cabelo do seu rostinho para ver como você é bonita, como você é uma pessoa do bem. E cadê terminar com a Sendora aí? Com a clínica aí a gente termina. Ok, muito obrigada, gente. Obrigada pela participação, viu, Cláudia? Muito obrigada por você ter vindo. Oh, maravilha.